Nono ano, nós vamos agora começar a correção das nossas atividades 5. É importante que os alunos que não estão frequentando as aulas presenciais enviem as fotos das atividades dentro da semana em que elas foram enviadas para vocês. Então, a atividade foi enviada essa semana, vocês têm que enviar as fotos essa semana. Vários alunos ainda não enviaram as fotos das atividades. Se você está tendo dúvida na realização dos exercícios ou em relação ao conteúdo, entrar em contato durante os plantões, das 7 às 11 da manhã, ou ir até as aulas presenciais. Bom, essas atividades atrasadas dificultam a sua aprendizagem, você não vai conseguir acompanhar os exercícios posteriores. E se você fizer tudo de uma vez só, você também vai ter dificuldade para realizar, porque é uma grande quantidade de exercício. Nós já estamos realizando os exercícios 5, e tem pessoas que ainda não enviaram nem mesmo a atividade 1. Então, se você está tendo outro tipo de problema que não seja em relação ao conteúdo e às atividades, entre em contato para justificar essas faltas das atividades. Bom, a primeira atividade que nós vamos corrigir é a página 190, exercício de número 23. Numa cidade do interior, à noite, surge um objeto voador não identificado, em forma de disco, e estacionou a 50 metros do solo, aproximadamente. Um helicóptero do Exército, situado aproximadamente a 30 metros acima do solo, acima do objeto, iluminou com holoforte, formando conforme mostra a figura ao lado. Sendo assim, pode-se afirmar que o raio do disco voador mede em metros aproximadamente 3 metros, 3,5, 4, 4,8 ou 5. Observe que você tem um triângulo sendo formado. No chão, nós temos a sombra de 16 metros. Então, você pode utilizar a semelhança de triângulo aqui. Por quê? O 30 está para o comprimento do objeto, assim como 30 mais 50, ou seja, 80, está para a sombra de 16. Então, nós vamos formar duas razões. A primeira razão é em relação ao comprimento do helicóptero até o avião, até o objeto, 30 metros, em relação ao comprimento do objeto, x. E agora nós vamos fazer uma outra razão em relação ao helicóptero até o chão, que é 30 mais 50, ou seja, 80 metros, e em relação à sombra projetada, 16. Agora que eu tenho duas razões juntas, eu posso aplicar a propriedade fundamental da proporção e encontrar o valor de x, que é o comprimento desse objeto. X vezes 80, 80x, vai ser igual a 30 vezes 16, 480. 80 está multiplicando, passa para o segundo membro e ele passa dividindo. 480 dividido por 80, 6. Observe que x, esses 6 metros, ele é o comprimento todo do objeto. Mas o exercício, ele quer saber o raio. Se eu tenho uma circunferência, o raio vai ser do centro até a borda. O diâmetro, o comprimento é tudo. Então, o raio é metade. Metade de 6, 3. Resposta correta, letra A. Nosso próximo exercício, número 24. Exercício 24. Calcule x e y nos triângulos, sabendo que AD é bissetriz do ângulo A. Se ele é uma bissetriz, AD, então o ângulo foi partido ao meio. Aqui, nós vamos formar, a partir desse triângulo, dois triângulos. E nós vamos ter a projeção. O lado AB está para BD, assim como o lado AC vai estar para CD. E nós temos uma outra informação adicional, que ao somar x mais y, nós vamos ter 45. Bom, então nós formamos duas proporções,
x está para 12, assim como y está para 18, e que x mais y é igual a 45. Então, nós vamos usar a propriedade da proporção, que diz que quando você tem duas proporções, A está para B, assim como C está para D, nós temos que A mais B está para B mais D, assim como A está para B. Observe que você vai substituir o A por X, o B por 12, o Y por C e o D por 18. E vamos substituir nessa propriedade. Então, vai ficar x mais y está para 18, 12 mais 18, assim como x está para 12. Nós sabemos quanto é x mais y. Ele afirmou que é 45. Também sabemos quanto é 12 mais 18, 30. E isso vai estar para x sobre 12. Agora, nós podemos calcular o valor do x. X vezes 30, 30x, tem que ser igual a 45 vezes 12, 440. 30 está multiplicando, passa para o segundo membro dividindo. 440 dividido por 30, x é igual a 18. Bom, eu sei que a soma de x com y é igual a 45. Então, se x é igual a 18, somado com y, tem que ser igual a 45. 18 está somando o primeiro membro, passa para o segundo membro subtraindo. 45 menos 18, y é igual a 27. Vamos agora para a letra B. Nós temos o mesmo raciocínio. A até B vale 15, a projeção vale x. A até C vale 24, de C até D vale y. Eu sei a soma de x mais y, é 13. Então, ficamos com 15 está para y, assim como 24 está para... 15 está para x, aliás, assim como 24 está para y. E somando x mais y, nós temos 13. Então, nós vamos usar agora as propriedades. Nós temos que substituir o A por 15, o B por x, o 24C e o y vai ser o D. Então, vai ficar 15 mais 24 está para x mais y, assim como 15 está para y. 24 mais 15 é 39. Ele afirma que x mais y é igual a 13, porque é o nosso hipotenusa. E 15 está para y. Agora, você pode aplicar a propriedade fundamental da proporção. Y vezes 39, 39y. 15 vezes 13, 195. O 39 está multiplicando, então ele vai passar para o segundo membro dividindo. Nós vamos ter y igual a 139, 195 dividido por 39, y é igual a 5. Nós sabemos que o comprimento todo é 13. Se y é 5, então o x tem que ser 8, porque 8 mais 5 é 13. Vamos agora para a letra C. Letra C. Nós temos um triângulo, também temos o AD, e ele diz que a distância de B até C é 24. Observe que nós já sabemos o comprimento de B até D, é 6. Então, y tem que ser um número que somado com 6 é igual a 24. E x vai formar uma relação de A de x com 6 e de 21 com y. Bom, nós sabemos que BC vale 24. BC é a junção de BD, que vale 6, e de DC, que vale y. Como o 6 está somando no segundo membro, eu vou passar ele para o primeiro e ele vai passar subtraindo. 24 menos 6 é 18, y é igual a 18. Achamos o valor de y, agora vamos encontrar o valor do x. Ele diz que x está para 6, assim como 21 está para y.
Você tem duas letras aqui, mas não precisa usar nenhuma propriedade, porque você já sabe o valor do y. Ele vale 18. Então, vai ficar x está para 6, assim como 21 está para 18. 18 vezes x, 18x, tem que ser igual a 6 vezes 21, 126. 18 está multiplicando, passa para o segundo membro dividindo. 126 dividido por 18, x é igual a 7. Encontramos o valor do x. Nosso próximo exercício, número 25. Na figura a seguir, BA é paralelo a CD. Então, x e y valem respectivamente. Você tem um triângulo FCD. E ele passou aqui um corte de BA. Ele está afirmando que BA é paralelo com CD. Então, aqui vai valer a proporção de um lado com o outro. Ele quer o valor do x. Então, você vai ver os lados relativos. O 24, ele tem relação com o lado 18. E o 32 com y. Por quê? Eles são lados que estão de frente um com o outro. Assim, você consegue encontrar o valor do y. E para encontrar o valor do x? O 24 está para x, assim como o 24 mais o 18 está para 70. Você sempre vai pegar lados correspondentes. O valor de x e de y vale 25 e 13, 4 sobre 3 e 16 sobre 3, 20 e 12 ou 40 e 24? Bom, eu vou começar encontrando o valor do y. Eu sei que o lado B, FB, que é 24, está para o lado BC, que é 18, assim como o lado FA, 32, está para o lado AD, Y. Eu tenho uma proporção, porque eu tenho duas razões, então eu posso utilizar a propriedade da proporção, que é a multiplicação dos meios tem que ser igual à multiplicação dos extremos. Então, você vai multiplicar y vezes 24, 24y, tem que ser igual a 18 vezes 32, 576. Como o 24 está no primeiro membro multiplicando com y, você muda para o segundo e ele vai passar dividindo. 576 dividido por 24 é 24. Encontramos o valor do y. Precisamos agora do valor do x. Eu vou olhar lados correspondentes diferentes agora. Um que tem o x. Eu sei que FB está para BA, ou seja, 24 está para x, assim como FC, que é 24 mais 18, está para CD, que é 70. Eu tenho que somar 24 com 18, é 42. Então, nós vamos ficar com 24 está para x, assim como 42 está para 70. Nós temos também duas proporções, então vale a propriedade fundamental da proporção. Você vai multiplicar 24, aliás, x vezes 42. Comece sempre pelo lado que tem um x, que anda mais rápido os cálculos. 42x, e vai ser igual a 24 vezes 70, 1.680. Como 42 está multiplicando o primeiro membro, passa para o segundo membro dividindo. 1.680 dividido por 42, x é igual a 40. Observe que a ordem aqui é importante. Primeiro eu vou olhar o valor de x, que é 40, depois eu vou olhar o valor do y, que é 24. Resposta correta, letra D. Próximo exercício, número 27. Observe e determine. Na figura, o lado DE é paralelo ao lado BC. Determine a medida de x. Bom, eles são paralelos e eles compartilham um ângulo em comum, o ângulo A.
Então, aqui nós vamos conseguir encontrar a semelhança de triângulos entre eles. Então, eu vou ter que o lado BA é proporcional ao lado AE, ou seja, x está para 8, e o lado CA é proporcional ao lado AD. Então, 6 está para 10. E assim eu consigo determinar o valor de x. X está para 8, assim como 6 está para 10. Aplica a propriedade fundamental. X vezes 10, 10x, vai ser igual a 8 vezes 6, 48. O 10 está multiplicando, passa dividindo. 48 dividido por 10 não vai ser um número exato, então eu vou simplificar. Como os dois são números pares, você pode simplificar pelo número 2. 48 dividido por 2 é 24, 10 dividido por 2 é 5. Então, x é igual a 24 sobre 5. Próximo exercício, página 196, número 31. Determine a medida x sabendo que os polígonos são semelhantes. Se eles são semelhantes, os lados correspondentes obrigatoriamente precisam formar uma proporção. Então, o lado 13,12 está para 8, assim como o x está para 9,6. E x está para 4, assim como 3,2 está para 2,5. Bom, na letra A, nós vamos ficar com 13,2 está para 8, assim como x está para 9,6, 8 vezes x, 8x, 13,2 vezes 9,6, 126,72. Eu vou mudar o 8 do primeiro membro para o segundo, ele vai passar dividindo. 126,72 dividido por 8 é 15,84. Na letra B, eu tenho um triângulo. Observe que você tem que pegar os lados correspondentes, então você tem que analisar os lados. O x está para 4. No outro triângulo, o lado que corresponde ao x é o 3,2. E ao 4, 2,5. Então, agora eu multiplico usando a propriedade fundamental da proporção. X vezes 2,5, 2,5x. 4 vezes 3,2, 12,8. Agora, o 2,5, ele está multiplicando junto com o x. Você vai mudar ele para o segundo membro e ele vai passar dividindo. 12,8 dividido por 2,5, 5,12. Esse é o valor de x. Nosso próximo exercício, número 33. A sombra de um prédio num terreno plano, numa determinada hora do dia, mede 15 metros. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, há a sombra de um poste, de altura de 5 metros, e ele mede 3. Qual é a altura do prédio? Observe que os raios, eles formam com o poste e o prédio um triângulo. Então, você tem um primeiro triângulo: prédio, sombra e os raios do sol. O poste, você tem o poste, a sombra e os raios do sol. Esses dois triângulos são semelhantes porque eles formam um ângulo de 90 graus. E os raios, eles estão batendo no mesmo momento, então o ângulo formado entre o raio e o chão também forma um ângulo igual. Então, como os ângulos são iguais, os triângulos também são semelhantes entre si. Então, os lados correspondentes também são iguais. Então, o lado do prédio, a altura do prédio, corresponde ao poste, a sombra do prédio corresponde à sombra do poste, e a projeção do sol, dos raios do sol, também formam são semelhantes. Como nós não temos essas projeções do sol, nós vamos ficar apenas com o comprimento do prédio, está para a sua sombra 15, assim como o comprimento do poste está para a sua sombra 3. Então, vamos ficar com a altura do prédio está para 15, assim como o 5 está para 3.
Você pode utilizar a propriedade fundamental, P vezes 3, 3P, 5 vezes 15, 75. Como o 3 está multiplicando o primeiro membro, passa para o segundo membro dividindo. 75 dividido por 3, 25. Ou seja, o prédio mede 25 metros. Pessoal, nessa aula nós corrigimos até o exercício 33. Qualquer dúvida é só entrar em contato durante os plantões. Bons estudos para vocês.